Olá investidores, sejam muito bem-vindos no canal eMoney e hoje eu vou trazer 3 ETFs de tecnologias para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ETFs de tecnologia, vou trazer 3 exemplos de ETFs para vocês, vou mostrar uma carteira, a composição aí desses ETFs e vou mostrar uma comparação no final do vídeo. O primeiro ETF que eu vou trazer para vocês é o Vanguard Information Technology ETF, a sigla dele é VGT. A cotação é de $420, mas lógico, você pode comprar um valor menor, você não precisa comprar 420, você pode comprar 300, 100, 20, $5, a quantidade que você preferir, pelo menos na maioria das corretoras que eu conheço. Os dividendos a gente pode ver que não é um dividendo tão alto, é de 0,70% no último ano. Normalmente, empresas de tecnologia não têm paga bons dividendos, mas tem uma valorização interessante, então pode fazer sentido. A gente pode ver a valorização de 15% desse ETF no último ano, então faz bastante sentido, né? Se a gente pensar que a maioria das empresas aí teve queda no último ano, a gente está vendo empresas de tecnologia com alta, olha que interessante. Foi criado em 2005, a emissora Vanguard, taxa de administração é de 0,10% ao ano. São ações aí de tecnologia, tecnologia da informação nos Estados Unidos. E o índice rastreado é o MSCI 2550 Information Technology. Basicamente, esse fundo, esse ETF, ele acompanha um índice aí, de empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos e tem uma quantidade bem grande de cotas, não vai ter problema nenhum para comprar e nem para vender esse ETF. Em relação à carteira, o portfólio desse ETF, a gente pode ver que a maior parte está nos Estados Unidos, mais de 96%, então está nos Estados Unidos, mas tem uma porcentagenzinha, quase 2%, lá na Irlanda também. E aqui a gente pode ver que a maior parte é no setor de tecnologia. Como é um ETF de tecnologia, a gente espera isso mesmo. Então 98%, quase 99% aí das empresas são empresas do setor de tecnologia. E aqui entre as 10 maiores posições, a gente pode ver que tem Apple, Microsoft, Nvidia. Eu não sei se eu já postei no canal, não sei se eu postei um vídeo ainda, mas eu vou postar para vocês. Visa também tem um vídeo só sobre ela. Broadcom também já trouxe aqui no canal. Cisco acho que eu também já trouxe sobre a ação dela. Então tem algumas aqui que eu já trouxe no canal, eu vou trazer no futuro. Microsoft e Apple também eu vou trazer, mas acho que eu não trouxe ainda essas informações no canal. E sobre a performance, a gente pode ver aqui a distribuição de dividendos. Apesar de ser poucos dividendos, a gente pode ver que está distribuindo em crescimento. Olha que interessante. Então a gente pode ver aqui que teve um crescimento dos dividendos nos últimos anos, apesar de não ser uma quantidade tão relevante, $3 faz sentido, faz sentido, mas é $400 a cota, então talvez não faça tanto sentido para dividendos. Mas para crescimento, olha só, faz bastante sentido, porque de 2005 para 2022 cresceu bastante. Teve uma queda aqui em 2022, 2023, mas voltou a subir. Essa queda aqui é bem comum, porque a maioria das empresas estão tendo problemas nesse ano mesmo, apesar que teve um ano bem interessante, teve uma alta bem interessante aqui no final, em 2023. Um outro ETF para vocês é o queridinho aí da Bolsa de Valores de muitas pessoas, o Invesco QQQ, a sigla dele é QQQ realmente, cotado em $350, dividendos de 0,54%, não tem um dividendo tão interessante. Uma variação bem semelhante ao anterior, a gente pode ver aqui que o outro teve 13, esse está com 12,88, está bem interessante. É mais antigo, foi criado em 99, o emissor é Invesco, taxa de administração de 0,20% ao ano, semelhante ao anterior, e são um segmento aí de empresas large caps, empresas de grande capitalização nos Estados Unidos. E a gente pode ver que ele segue aí o índice do Nasdaq 100, que são as 100 principais empresas aí do índice Nasdaq, que é conhecido como a Bolsa de Valores aí dos Estados Unidos, de maior tecnologia, que investe bastante em tecnologia. As principais empresas de tecnologia estão listadas lá. Ele rastreia então o índice de 100 ações listadas na Nasdaq, e tem uma quantidade bem alta de ações também, não vai ter problema nem de comprar e nem de vender este ETF. Em questão da carteira, a gente pode ver que 97% são empresas aí, são ações dos Estados Unidos, e tem um pouquinho de Holanda também, mas menos de 1%. E como de se esperar, como é um ETF de tecnologia, a maior porcentagem aqui, 52%,
são empresas de tecnologia. E a gente pode dar destaque aqui, né, em empresas que estavam presentes também no outro ETF que comentei, como Microsoft e Apple, né, só inverter um pouquinho a ordem e a porcentagem. Mas tem aqui Nvidia, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, né, Alphabet para quem não lembra é o Google, Meta é o Facebook, tem aqui Tesla, Broadcom e PepsiCo. A gente pode ver uma PepsiCo aqui bem diferente da maioria aqui, né, a maioria aqui é de tecnologia, só a PepsiCo aqui entre as 10 que não é tecnologia, né, é da Pepsi. E em relação aos dividendos, a gente pode ver que tem dividendos crescentes, né, então tem uma performance interessante de dividendos, apesar de ser extremamente baixos. Né, a gente pode ver aqui em torno, o maior dividendo foi no ano passado, um pouco mais de $2. Para quem está pagando 350 numa cota, não faz muito sentido para dividendos, mas para valorização pode fazer bastante sentido, né? De 99 a gente pode ver que teve uma alta, né? Provavelmente foi aquele problema que teve a bolha da internet, né? A bolha das .com, que veio desabar. E depois a gente pode ver aqui que teve uma valorização constante nos últimos anos, né? Só que em 2021, 2022 que teve a queda, mas 2023 já voltou a ter uma leve alta. E o último ETF que eu vou trazer para vocês é o Invesco S&P 500. A sigla dele é RYT, cotação de $280, dividendos de 0,66%, também não faz muito sentido para dividendos, variação de 5%, uma variação menor que dos anteriores, né? Foi criado em 2006, o emissor Invesco, taxa de 0,40% ao ano, taxa ok. Segmentos são ações de tecnologia e informação. Aqui a gente pode ver que o índice rastreado é o S&P 500, Information Technology. O resumo é que ele rastreia um índice ponderado, né, de empresas de tecnologia do S&P 500, entre as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele vai escolher aquelas que são de tecnologia. Também tem uma quantidade bem interessante de cotas, vai ser bem fácil comprar e vender. Em relação à carteira, o seu portfólio, a gente pode ver que 94% aqui são dos Estados Unidos, tem um pouquinho aqui de Irlanda, Holanda e Suíça, né? Mas aqui a maior parte são dos Estados Unidos e, como esperado também, a maior parte aqui são empresas do setor de tecnologia, apesar de ter um pouquinho por uma porcentagem pequena em indústria, a maior parte em tecnologia em 98%. E olha que interessante, né? A gente pode ver que a maior posição aqui é a Nvidia, né? Então tem Nvidia, tem Microsoft, tem Broadcom, tem várias empresas aqui conhecidas como Adobe, né? Tem várias empresas aí de tecnologia, como eu comentei. Em relação aos dividendos, a gente pode ver que teve uma valorização, né? Teve uma alta dos dividendos, mas caiu um pouquinho nos últimos anos, né? Então não está tão legal os dividendos, a gente esperava um dividendo mais interessante, mas como é de tecnologia, não dá para esperar muitos dividendos. Em questão da valorização, a gente pode ver que de 2006 até 2021 só se valorizou, né? Só teve essa última queda que todos os outros ETFs e empresas estão tendo, isso é bem comum, mas tem uma valorização bem interessante. E aqui na comparação, acho que faz muito sentido a gente dar uma olhada nessa variação, porque o VGT, né, um ETF aí interessante, que foi o primeiro que eu trouxe para vocês, o VGT teve uma valorização de 700% desde 2002 até 2023, então teve uma valorização bem interessante, né? Se colocou R$100, virou 700, se colocou 1.000, virou 7.000, então estava bem interessante essa valorização para quem pegou lá no começo, né? Não sei como vai ser no futuro, mas está uma valorização bem interessante. E 400% a gente pode ver que foi as duas outras que eu trouxe para vocês, a QQQ, que é muito conhecida, né? E a RYT. Então essas duas tiveram valorização de 400%. E tem outras duas aqui que eu usei para comparar também, se vocês quiserem dar uma olhada, é a CIBR e a SMH, que teve uma valorização de 200% aí também, é bem interessante. E é isso, investidor, se chegou até aqui, clica no curtir, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.